Olá pessoal, meu nome é Professor Chico e esse é o canal onde eu explico o material digital da disciplina de História da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Vem comigo. O tema da aula hoje, aula 4 do terceiro bimestre, é os movimentos juvenis da década de 1960. Segunda parte, onde falaremos manifestações contra a Guerra do Vietnã, Primavera de Praga na Tchecoslováquia e o Maio de 1968 em Paris. Para a gente poder entender um pouco esse material, a gente precisa saber o que vamos estudar, né? Então, o primeiro tópico aí é a Guerra do Vietnã, uma guerra que aconteceu no contexto da Guerra Fria, né? Alguns falam que a Guerra do Vietnã é uma guerra quente. Por quê? Porque houve embate direto entre os exércitos, né? Então, o que foi a Guerra do Vietnã? Foi um conflito armado que ocorre em 1959 a 1975 na região do Vietnã do Norte, Vietnã do Sul, Laos e Camboja durante a Guerra Fria. As causas: tensões políticas e ideológicas entre os dois Vietnãs. Vietnã do Norte comunista, Vietnã do Sul capitalista. Tá? O início, né, a um ataque comunista em 1959 de Vietcongs, né, do Vietnã do Norte, né, atacando aí o Vietnã do Sul. Os Estados Unidos entram no conflito em 1964, enviando tropas e recursos militares para apoiar o Vietnã do Sul. Há dificuldades encontradas no território vietnamita pelos soldados americanos, né, que encontraram em florestas tropicais muito fechadas, né, chuvas intensas. Em 1970, há um aumento de protestos anti-guerras em solo americano, né, os americanos questionavam o gasto com a guerra, né, o que estava acontecendo lá, né, lembrando que essa guerra também tivemos aí a bandeira imperialista dos Estados Unidos. Né? Os americanos acabaram aceitando o Acordo de Paris, que previa o cessar-fogo a curto prazo. Né? A guerra foi uma guerra violenta, né? Os Estados Unidos perderam, consequências da guerra, 1 milhão de mortos, e o Vietnã foi reunificado aí pelo regime comunista em 1976. Então, o Vietnã do Norte acabou se unindo ao Vietnã do Sul, formando um único país de ideologia comunista na época. Outro fato histórico do momento aqui é o maio de 1968, que aconteceu na França. Né? Foi um movimento político na França marcado por greves gerais e manifestações estudantis a favor da renovação de valores da sociedade. As causas, né? O momento da época, né, que 1968, né, os anos 60, não estava vendo ali guerra do Vietnã, liberação sexual, movimento hippie, movimento pela ampliação dos direitos civis nos Estados Unidos. Então era um momento que o mundo estava questionando aí velhas práticas, né? Como é que acontece o maio de 1968? Então, em 2 de maio de 68, estudantes de uma universidade francesa começam a protestar contra a divisão de dormitórios, né, entre homens e mulheres. Essa manifestação acabou agregando, né, outros itens, né? O movimento acabou se espalhando pelo país com outras pautas, né? Políticos sociais e até pedidos aí para a renúncia do presidente francês da época, Charles de Gaulle. Né? Houve uma grande greve geral em Paris, protestos contra manifestantes e a polícia, né? E a consequência do maio de 1968, né? O presidente Charles de Gaulle conseguiu aí ceder alguns pontos, contornando aí o conflito, e o movimento termina sem conquistas expressivas, né, para os manifestantes, mas acabou deixando aí uma herança nas artes, na filosofia, né? Foi um momento importante, um marco histórico na história da França e também acabou se espalhando aí pelo resto do mundo, né, já que o maio de 1968 acabou sendo televisionado e o planeta e o mundo acabou sabendo o que estava acontecendo lá, né? Outro fato histórico foi a Primavera de Praga, né, em 1968. Lembrando que todos esses fatos estão acontecendo aí durante a Guerra Fria. Né?
Então, Primavera de Praga, 1968, foi um movimento político ocorrido na Checoslováquia em 1968, que buscava implantar reformas liberais, né, contrárias ao governo socialista, né, da União Soviética. As causas desse conflito: a própria Guerra Fria, né, liderados por Alexander Dubček, tenta romper com o sistema político soviético, né, visando uma abertura política no país. Porém, o movimento foi rejeitado pela União Soviética, que via no movimento Primavera de Praga uma ameaça ao bloco socialista. Então, como consequência, né, a União Soviética ocupa militarmente a Checoslováquia pelas tropas do Pacto de Varsóvia, a prisão do líder, né, Alexander Dubček, e a Primavera de Praga, sendo calada, acabou mostrando o enfraquecimento do socialismo, né, 30 anos antes do fim da União Soviética, né? Então foi também um outro ponto importante da época, tá? Então lembrando aí a Guerra do Vietnã, né? Você tem a Primavera de Praga e também o Maio de 1968. Aqui o material digital ele vem propor para o aluno, né, depois que entendeu esses conceitos, a análise de algumas imagens, né? Então você tem aqui o confronto final, né, um jovem que entregando uma flor aos soldados, né, de baioneta aqui. Você tem estudantes desafiando os policiais em Paris, em 68, e um manifestante tcheco, né, confrontando os soldados soviéticos em 1968. Então você perceba que a juventude estava muito engajada nesses movimentos, né? Depois o material também pede para analisar essas imagens, né? A que fatos as imagens nos remetem, o que podemos inferir sobre cada uma delas, o que todas as imagens possuem em comum, né? E aí, com o professor, você pode estar aprofundando ainda mais em sala de aula esse debate, tá? Vai também o material falar um pouquinho, né, descrevendo aí o que foi a Guerra do Vietnã, tá? Tem um texto também falando da Primavera de Praga, em 1968, e o Maio de 1968 em Paris, né? Esses textos vão estar falando um pouquinho desses fatos históricos e também pedindo que o aluno responda algumas questões, né? Quais foram os principais motivos pelas quais as pessoas se manifestaram contra a Guerra do Vietnã? Né? Pede para pesquisar quais foram os diferentes grupos sociais que participaram das manifestações. Cite algumas táticas usadas pelos manifestantes para chamar a atenção para a necessidade do fim da guerra do Vietnã e como as manifestações impactaram a opinião pública sobre a guerra, né? Então, nos textos você tem ali suporte para estar respondendo aqui estas questões. Aí há um momento de correção e também aí alguns itens para você colocar verdadeiro ou falso, né? Então, durante a Primavera de Praga, Alexander Dubček foi o líder reformista da Tchecoslováquia. A B, a Primavera de Praga visava estabelecer um sistema socialista mais liberal e democrático no país. C, a União Soviética apoiou e incentivou as reformas da Primavera de Praga. D, a invasão da Checoslováquia pelas tropas soviéticas marcou o fim da Primavera de Praga. E E, após a Primavera de Praga, as reformas políticas e sociais implementadas foram amplamente mantidas, né? E você colocará, né, verdadeiro ou F de falso para estar respondendo a essas questões. O material já tem uma correção também, né, analisando essas afirmativas e continua, né, com a proposta aí de um vídeo também sobre 68 frases mais marcantes de maio de 68. Né? Então, como foi uma manifestação que ocorreu entre os estudantes, né, houve aí essas frases. E o material cita algumas delas. Olha lá. O agressor não é aquele que se revolta, mas aquele que reprime. As armas da crítica passam pela crítica das armas. É proibido proibir. A mercadoria é o ópio do povo. Né? Ópio, lembrando que ópio é droga. Né? Depois, o material também propõe uma pesquisa, né,
o movimento estudantil do México. E aí finaliza o material, né, retomando aí os conceitos da aula. Então, o que aprendemos hoje? Os movimentos estudantis da década de 60 proliferaram em diferentes partes do mundo como manifestações e protestos. A Guerra do Vietnã foi um conflito armado e de extremo impacto no século XX entre o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul, e os Vietcongues, que eram os soldados ali da resistência socialista do Sul, com a influência clara e objetiva dos países comunistas, como China e União Soviética e Estados Unidos da América. A Primavera de Praga refere-se a um período de reformas políticas e sociais que ocorreram na antiga Tchecoslováquia em 1968. Maio de 68, em Paris, começou com uma série de protestos estudantis entusiasmados por estudantes universitários franceses. Inicialmente, as manifestações eram contra a falta de liberdade acadêmica, as condições de vida nas residências estudantis e as políticas conservadoras do governo. E aí, em maio de 68, houve, né, uma explosão ali no protesto, como já estudamos. Depois, né, o material propõe aqui a tarefa São Paulo, aí como professor ele vai estar orientando o aluno a responder algumas questões, as referências, e terminamos aqui então a aula 4, né, falando aí da Guerra do Vietnã, maio de 1968, e a Primavera de Praga também em 1968. Obrigado e até mais. Tchau.